Começar aqui com os nossos aniversariantes que do eu também dia. tô curiosa pra saber. Deve ter cantor, porque a ficha não tá aqui. Sim, tem. Muito? A gente já vai começar agora. De cara, assim, ó. Pau. É. Vai. Quem é o que você vai cantor, matar. Galdinho? Você acha? Acho que sim. Vamos ver. Quem é o cantor? Pegou uma música difícil, né? Tinha mais fácil? Então, digamos que sim, mas se cantor? colocasse mais fácil, talvez você não conseguisse identificar quem era o aniversariante, porque seriam muitas vozes. Ah, é? Peraí. Let it be. You don't have to shout or leave. Que vai ver o Lady Gaga história? Olha as Aniversário. dicas que o Galdino tá te dando. Mais uma, Galdino. Vai. Yesterday. Ué, no Lady Gaga ele Yesterday. botou o John, a gente não fala de morto. O Paul McCartney hoje fazendo aniversário? O Ringo. Isso! O Ringo! É, eu fiquei nos vivos, né, gente? É, só tem dois vivos mesmo. Eu falei, ele botou o John cantando, o John já morreu. Mas é que era pra dar uma dica, Ai, né? que Poxa, legal, não sabia pois que era é. aniversário do Ringo Starr, maravilhoso, parabéns. Eu jurava que você ia acertar, né? Porque é uma bitomaníaca, É, né? não, mas eu Poxa. não, aí eu não decoro datas muito bem, assim. Não tem problema não, mas tá valendo, ó, já marcou um Que golaço bom. de cara. Parabéns pra você, Ringo Starr. Legal. A gente vem aqui pro Brasil porque hoje é aniversário dela, Elô Pinheiro, essa mulher maravilhosa, simpática demais. Um beijo enorme pra você, Elô. Hoje também é aniversário do Leonardo Brício, ator, fazendo aniversário hoje. Também do Reinaldo Gotino, apresentador lá da Record. E da apresentadora Amanda Françoso. Parabéns pra todos vocês, parabéns pra você aí de casa também que tá fazendo Você sabe aniversário. que dentro dos Beatles tem músicas que o Ringo cantou também. Tá. Eu acho que aquela With a Little Help from My Friends, eu acho que é o Ringo cantando, não é? É, não é? Então, podia ter colocado essa, Galdino, me ajuda aí, porque coloca a música da carreira Olha, do, calma aí, do a gente tá Ringo falando- sozinha. a gente tá Sozinho falando- eu não vou conseguir, A gente tá não. falando com uma super fã aqui dos Beatles que vai Olha, deixa pra lá, Galdino. Ajuda aí, Ela já Galdino. acertou, tá tudo certo, tá tudo certo. Para de chorar. Aí, ó. Você já eu gosto mais. acertou, você já acertou. Mas nunca é demais ouvir Beatles. Nunca. Vai, 30 segundos de silêncio. Não, a gente tá com tempo contado. Adoro! Vamos. Coisa boa demais da conta. Parabéns a todo mundo que faz aniversário nessa sexta-feira, porque aniversário de sexta-feira é... Feriado! Eu acho também. Bora Sabe o lá? que eu vou fazer agora, enquanto você conta Sim. os babados, né? Você vai começar já com o babado internacional? Vamos sim, cuidado pra não engasgar, viu? Olha, Porque as gente. notícias aqui estão... Peraí, deixa eu ver se tá Pesadíssimo. certo isso. As 5 primeiras linhas tem o nome dela. Momento paradinha pra você aí Pra de casa. sempre, momento paradinha. A gente nunca mais vai parar de falar dela. Exato, né? Porque, Gente. gente, ontem deu assunto Deu, é verdade. pra caramba. Eu vi no Twitter. Pra um monte de gente caramba. falando. Porque ninguém tava entendendo o que tava rolando ali e tudo mais. Primeiro começou... Obrigado, gente, por focar em mim, porque vocês perderam uma cena maravilhosa agora. Mas vamos lá. Ontem lá no Twitter tava todo mundo especulando, assim, o que estaria acontecendo, né? Porque a Anitta começou o dia aí com uma mensagem meio Enigmática, mandando recado. Exato. E aí o pessoal tava achando que a Anitta tava incomodada com uma outra situação, porque, ó, vamos lá do começo. Tem aquela história de que a Iggy Azalea teria ficado brava com a Anitta, porque os fãs da Anitta ficaram pentelhando ela. Aí tem aquela outra história de que a Anitta tinha brigado com o Maluma. E isso é real, viu, gente? Isso realmente... Brigaram mesmo, pararam de se seguir no Instagram. Brigaram mesmo, brigaram mesmo. E aí, olha que coisa bizarra que aconteceu. No final de semana, se eu não me engano, a Iggy Azalea e o Maluma foram fotografados juntos lá em Miami. E aí, os fãs da Anitta já começaram a especular. Ah, porque a Iggy Azalea não vai mais lançar aquela música que ela... Assim, ela lançou, mas não vai lançar mais o clipe da música que ela tinha gravado com a Anitta. E aí começou um boato na internet de que a Iggy Azalea ia fazer uma nova versão da música que ela fez com a Anitta, Sem mas a Anitta. dessa vez com o Maluma. Ai! Pegando carona nessa... Que babado! Exato. Surgiu esse boato, ficou muito forte e isso foi pura especulação. Aí sabe o que o pessoal fez na internet? Os fãs da Anitta são maravilhosos. Foram no Instagram da Iggy Azalea e no do Maluma fazer sabe o quê? Comentar, mas assim, não deixar Terrorismo, recados, não deixar recados, mas comentar com um monte de emoticon, de emoji de cobra. Então assim, você entrava nos comentários
era só cobra, só tinha desenho de cobra, porque o pessoal falou que eles dois estavam passando a rasteira na Anitta, né? Pois bem, a Iggy Azalea ficou incomodada com esse boato e depois ela foi nas redes sociais esclarecer, olha, gente, eu tô cansada dessa perseguição, das pessoas acharem que eu tenho rivalidade com todas as pessoas com quem eu faço parceria. Não existe isso, eu não vou lançar uma versão dessa música com uma Maluma, não existe. Ela colocou fim nesse boato, que foram os próprios fãs que criaram por conta dessa aproximação que eles tiveram, né? Então tá esclarecido aí o que aconteceu. E a mensagem enigmática que a Anitta publicou aí nas redes sociais, que ela falou assim, como Deus é maravilhoso e tudo mais, teve gente que entendeu que isso era uma mensagem irônica em relação à aproximação da Iggy com o Maluma. Só que não, a Anitta ela conseguiu ganhar aí de uma rede social, que já é uma rede social bastante popular, um filtro especial com a música dela paradinha. Então se você usa para fazer um videozinho lá de alguns segundos, aí aparece um óculos colorido, tal, refletindo uma luz colorida e toca a música dela, paradinha. Só que esse filtro foi lançado nesse novo... esse novo filtro foi lançado nesse aplicativo e muita gente começou a usar. Inclusive, gente de fora que não conhecia a Anitta, que nem a Kylie Jenner, que é uma das Kardashians, né? Irmã da Kim Kardashian, que tem milhões de seguidores, é uma das mulheres mais seguidas no mundo no Instagram. Ontem eu vi uma lista no MSN, no site de entretenimento, das 10 pessoas mais influentes com mais seguidores no Instagram. Exato. Dos 10, tem 5 Kardashians lá. E elas ganham pra caramba. São as que mais faturam, é a lista da Forbes. Exatamente. A Kim Cara, 5! Em primeiro lugar aparece a Selena Gomez, aí em segundo aparece a Kim Kardashian. Já é Kardashian, depois Kardashian fica lá. Exato, elas faturam demais, né? Bom, mas enfim, vamos mostrar o filtrozinho aí que foi lançado? Vamos lá. Quero ver. Tá vendo? É esse óculos colorido. Kylie Jenner acabou de fazer o snap com o meu filtro da paradinha. Estamos na paradinha, baby. Vem, honeymoon. Ela tá toda feliz, porque aí muita gente começou a usar esse filtro e até algumas pessoas, alguns influenciadores digitais da América Latina que não conheciam direito a música, começaram a publicar. Tem uma modelo super badalada colombiana que publicou também e aí, enfim... Um monte de gente tem compartilhado e por isso que a Anitta estava super feliz e postando essas mensagens. O que ela falou na mensagem, enigmática? Ela falou assim, como Deus é maravilhoso, ha, 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 ha. E o pessoal estava entendendo que isso era uma indireta à aproximação da Iggy Azalea com o Maluma. E aí não era em relação a esse filtro dessa música que foi lançado ontem, né? Esse filtro no Snapchat. Então... Você vê que coisa, né? Um mal entendido que é criado através de uma especulação, de uma dedução de alguém, né? Não sei se ela queria realmente dar o que falar com essa história, Anitta ou não. Ela poderia ter sido mais específica, de repente, na mensagem, para não criar essa confusão toda. Mas aí ela mesma acaba... através dos fãs dela, criando mal-estar com as pessoas com quem ela faz parceria. Porque deve ser um saco ter que ficar dando explicação o tempo inteiro, gente. Exato. Que coisa mais chata isso. E olha, a Iggy Azalea ficou bem incomodada com isso. Acho que a Iggy Azalea fala assim, vamos gravar uma música de novo? A Anitta vai falar pra ela, Deus me livre, ela vai falar. Porque aguentar seus fãs é fácil, não. O Léo Dias traz uma história aqui, que é de bastidor, que é bem legal de ser dita, viu? Porque assim, a Iggy Azalea, quando convidou a Anitta pra fazer a parceria, foi um intermédio aí das gravadoras, ou melhor, da gravadora delas, ela não imaginava que a Anitta tivesse um público muito maior e muito mais participativo e ativo do que o da Iggy, né? Ela achou que a Iggy fosse muito mais conhecida que a Anitta aqui no Brasil, por exemplo, só que ela meio que se decepcionou com isso. E aí, os fãs ficaram pentelhando a Iggy durante muito tempo e ela foi se incomodando, segundo conta aqui o Léo Dias, e ela foi se incomodando com a atitude dos fãs. Olha só até que ponto, né, os fãs podem prejudicar a situação toda. E aí a Iggy ficou incomodada com essa história. Existe uma história aí que o Léo Dias está falando de que provavelmente foi a Iggy Azalea que divulgou o clipe antes da hora, meio que para dar uma sabotada na situação e para justificar o arrependimento dela no lançamento. Existe também uma versão aqui que fala que a Iggy cortou as cenas de dança da Anitta no clipe justamente para evitar a exposição da Anitta, para mostrar muito a imagem dela. Eu sei que o que o Léo Dias conta é que a Iggy realmente ficou incomodada com a projeção da Anitta. Tanto que o marido da Iggy Azalea, namorado dela, tinha composto algumas músicas pra Anitta e a Iggy vetou todas, não deixou, ela simplesmente proibiu, porque ela se incomodou mesmo.
A Iggy, ela tem um histórico muito complicado no meio da música internacional, de uma forma geral. Se ela teve que se explicar também dizendo que não é assim, eu não brigo com as pessoas com quem eu faço parceria, quer dizer que ela tem aí um antecedente. A gente tem um mais recente, que foi uma música que ela lançou com a Britney Spears, que, enfim, a Britney tinha lançado aquela música, até esqueci o nome da música, ganhou uma projeção, o pessoal detonou o clipe nas redes sociais e a Iggy Azalea ficou pé da vida e começou a detonar a Britney Spears nas indiretas. A mesma coisa com a Ariana Grande, quando lançaram uma parceria. Enfim, ela tem se mostrado, por conta dessas notícias, uma pessoa bem complicada. E o Maluma, isso assim, não estou defendendo a Anitta, e o Maluma, as histórias que vêm pra nós, também aqui no Brasil, de bastidores, são coisas bem complicadas. Ele namorou ele tá há 1 ano aí, se eu não me engano, no meio da música e já estourou. E parece que ele namorou uma cantora chamada Belinda, que o pessoal aqui no Brasil conhece bastante ela. E aí essa Belinda fez, se eu não me engano é a Belinda, tá, gente? Ela fez um desabafo falando que ele se aproximou dela somente para ele ganhar fama. E depois que ele ficou conhecido, ele deu uma ignorada, enfim. Então mostra, assim, que são duas pessoas bastante complicadas também. Então acho que fica a dica, hashtag Anitta, fica a dica, escolha melhor as suas parcerias, né? Exato. Bora lá. E por falar... com tudo isso ela ganha assunto, a gente fala nela todo dia e assim ela não sai, né, das tops de timelines aí. Então, né, até pra assinar embaixo disso que você falou, de que realmente a Iggy Azalea não era muito conhecida aqui no mercado brasileiro, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Eu só conhecia por conta das parcerias que ela fazia com outros artistas do pop. A Rosana tá dizendo aqui, por exemplo, gente, nunca ouvi falar dessa cantora Azira, sei lá o que aí. Tá vendo? É assim, então, a gente é uma via de mão dupla, né? Não é o artista achar que tá sendo usado pelo outro pra conseguir notoriedade. Ela também ganhou um público muito grande. E foi por conta dessa via de mão dupla que a Anitta rompeu o relacionamento com o Maluma, né? Porque ela pediu pra ele ajudá-la lá na Colômbia na divulgação da paradinha, ele não quis e aí ela rompeu com ele. Eu quero mandar um recadinho bem importante pra todos que estão assistindo a revista agora e para os que estão com saudade também, né? Vamos assistir o Revista da Cidade enquanto a gente, de repente, tem um probleminha de satélite acontecendo, que muita gente está reclamando isso. Até a Patrícia acabou de escrever agora aqui, um beijo para ela, e tantas outras pessoas ao longo da semana também estão dizendo a mesma coisa, que tem um probleminha de satélite acontecendo, que através da parabólica não está conseguindo assistir o Revista da Cidade, ou toda a programação da Gazeta, e a galera tá triste de verdade. Então vamos fazer o seguinte, enquanto esse problema não é resolvido, bora baixar o aplicativo da Gazeta, você consegue assistir a programação toda ao vivo do seu celular, aonde você estiver. Ou até mesmo no site da TV Gazeta. Também a gente passa ali a programação em tempo real para você, tá? Então não precisa ficar triste não, fica com a gente, continue nos acompanhando, tá bom? Enquanto esse probleminha aí não é resolvido. Que fato que temos um problema, porque muita gente está reclamando, inclusive aí no norte e nordeste do país, tá bom? Então um beijo para toda a nossa audiência maravilhosa. Vamos falar agora das estrelas da semana. Na verdade, elas são estrelas já há tantos e tantos anos. Mas essa semana elas estão brilhando, né? Como há um tempo que a gente não via, né? Demais, fantástico. Assim, e sabe o que é mais legal? Por notícias boas. Exatamente. Elas estão brilhando mesmo. Porque elas vieram, assim, numa sequência de notícias ruins, né? Enfim, já era sempre barraco, alguma notícia polemicona. E não, estão trabalhando e estão super bem, estão ganhando uma projeção muito legal. São duas queridas, Rita Cadillac e Gretchen. Bom, a Rita Cadillac, ela tá também naquele vídeo que foi lançado por aquela plataforma de vídeos que a gente comentou aqui, junto com a Gretchen. E as duas ganharam uma projeção internacional também nos últimos tempos, né? Nos últimos dias, por conta do lançamento desse vídeo aí, que é uma divulgação. Só que, nesse vídeo, o que muita gente talvez não tenha entendido é que, assim, mostra uma suposta rivalidade entre a Gretchen e a Rita Cadillac, que as duas vão pro ringue pra lutar e tudo mais. Só que essa plataforma de vídeos não foi tão inocente em colocar as duas, sabe por quê? Por quê? Existe um boato, mas assim, muito dos antigos, e que depois a Gretchen reafirmou em seu livro, que era em relação a essa rivalidade que existia na época em que a Gretchen era casada com o Ralph, né? Desculpa, com o Christian, da dupla Christian e Ralph. Porque, bom, enfim, eles foram casados e tal, e a Gretchen descobriu diversas traições do Christian. Inclusive, uma das traições foi com ex-chacretes. E aí, no livro da Gretchen, ela conta que a única chacrete com quem o Christian teria ido para a cama era a própria Rita Cadillac. E por isso que isso veio à tona e tudo mais. Só que a Rita Cadillac, ela pegou e deu uma entrevista aí pro pessoal da coluna Retratos da Vida, falando que não. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Christian, enquanto era casado com a Gretchen,
ela soube sim que ele pulava cerca com outras chacretes, mas não era ela. E que depois de 2 anos do fim do casamento com a Gretchen, ela teve um namoro com o Christian. Então assim, ela falou que ela respeitou, que ela nunca tinha sido amante do Christian, que isso não aconteceu, embora estranha a história de vai e vem, hein? Embora a Gretchen tenha falado no livro dela que tinha colocado o Christian contra a parede e o Christian tinha admitido que tinha sim saído com algumas chacretes, mas a única com a qual ele teve um envolvimento assim mais caliente havia sido a Rita Cadillac. E que inclusive, minha gente, diz no livro que foi na cama do ex-casal. Ai, que pesado. E que foi o que deixou mais pesada ainda a situação. Por isso que existe essa história da rivalidade. Só que a Rita Cadillac... Já faz tanto tempo. Fazem muitos anos, muitos anos. Só que a Rita Cadillac, assim como a Gretchen, elas estão em outros momentos de suas vidas, né? Cada uma já tocando passaram sua... por cima Exato, já passaram. Tanto que... e outra rivalidade que existia também na época era em relação ao posto de rainha do bumbum, né? E aí a Rita Cadillac pegou e falou nessa entrevista, ela já colocou um ponto final para evitar polêmica. Ela falou, olha, esse título é dela, é da Gretchen. Ela foi cantora antes do que eu e foi considerada a rainha do bumbum por ser cantora, disse aí a Cadillac. Então assim, não existe rivalidade. Se existiu em algum momento, pode ser, a gente não duvida que possa ter existido, até um pouco por conta da influência da imprensa. Mas hoje tá tudo bem. Tá tudo bem. A Rita Cadillac tá longe de querer problema pra vida dela, assim como a Gretchen também. E elas estão aproveitando essa boa projeção pra imagem delas, gente. Um amadurecimento pessoal e profissional que elas tiveram nesses anos todos, né, gente? Já passaram por cima disso faz tempo. E agora tem que colher, né? Exato. A Rita Cadillac, desde o ano passado, ela tá num momento bom da carreira dela, porque a música dela, É Bom para o Moral, foi colocada na trilha sonora de A Lei do Amor, que era a música tema da Grazi Massafera, que era uma das poucas personagens que valia a pena assistir, pela qual valia a pena. Ela voltou pro holofote. Exato. Foi para vários programas, e voltou pro holofote por coisa boa, porque as duas já estiveram em situações muito complicadas de suas carreiras e agora estão dando a volta por cima e merecem, porque são 2 grandes ícones da nossa cultura, na verdade, né, Rê? Pode ser, por mais que tenha gente que fala assim, é bom, é ruim, não interessa, faz parte da nossa cultura, sim, tá? Então, um beijo enorme para vocês duas, que fica aí o nosso registro de amor e parabéns para vocês pelo fato de vocês terem conseguido dar essa volta por cima. Já que a gente tá falando de volta por cima... O vídeo é engraçadíssimo. O vídeo Se você não assistiu ainda, gente, vale a pena. O vídeo é simplesmente maravilhoso. A gente não pode falar exatamente o nome, mas você já entendeu de que empresa a gente tá falando. Então dá um Google lá, vai no YouTube, assista porque tá engraçadíssimo. Tá Elas são impagáveis, tá engraçado, tá bom demais, demais, muito bem produzido. E aí, uma história de bastidores, né, que quem tá trazendo pra gente aqui é o pessoal do Pure People. Exato. Aqui a Gretchen, ela deu uma entrevista, né, lá em Recife ontem, aí foi divulgada, tal, vários sites compartilharam, porque a Gretchen falou que a Anitta, assim que assistiu a esse vídeo, né, da Gretchen com a Rita Cadillac e também ao clipe da Katy Perry, a Anitta entrou em contato com ela, desejando os parabéns e tudo mais, falando, olha, você merece, mandou uma baita de uma mensagem de carinho. E pra Gretchen, poxa, isso é super legal, né, porque além dela estar trabalhando bastante, ela está recebendo um carinho de uma das principais artistas que estão com mais destaque agora no nosso cenário nacional, né? Como você vê aí, a gente só fala da Anitta. A gente só fala da Anitta. Então, uma pessoa de uma geração completamente diferente da Anitta, né? Receber esse carinho, né? Por mais que a Gretchen não esteja produzindo músicas e fazendo tantos shows, eu acho que pra Gretchen deve ser um baita de um reconhecimento, até por conta de todo o momento em que a Anitta vive, né? Receber um carinho de uma pessoa que, poxa, tá no auge dela e ela aí, enfim, voltando aos poucos a se colocar aí no mercado. Então, falando ela tá em dar o que super feliz. falar nas redes sociais, no Twitter principalmente, e falando em Gretchen, ontem ela fez um comentário de cunho político, né? E também muita gente ficou comentando e retweetando, e, assim, amplamente ontem, eu vi bastante isso. Perguntando sobre a política no Brasil hoje, né? O que ela faria se ela estivesse no lugar do presidente, por exemplo, Michel Temer. Ela falou, pegaria minha bolsinha Chanel e sairia. Eu vi. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. 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 Então a Gretchen não é à toa que ela é uma pessoa muito querida por muita gente. E por nós também. Um beijo enorme, Gretchen. Beijo, mais sucesso para essas queridas. Agora quero saber se o Gabi tem mais. É claro que ele tem, né, gente? Olha que os famosos sempre dão o que falar. Sim, sim. Bom, vamos falar de quem? Vamos falar do Neymar? Porque o Neymar, ele participou, né? Ele gravou a participação dele lá no programa da Tata Werneck, na segunda temporada do Lady Night.
E havia saído uma notícia aí de que ele tinha vetado a presença de jornalistas no estúdio dessa gravação, lá no estúdio da Globo. Verdade, eu ouvi falar. Você chegou a ler? Então, saiu lá no site do Daniel Castro, se eu não me engano. Foi lá mesmo. E aí ele deu uma entrevista, na verdade ele falou através de sua assessoria de imprensa que essa história não procede, na verdade. A assessoria dele falou o seguinte: essa informação não confere. Nunca houve qualquer pedido da assessoria do Neymar Júnior ou do próprio sobre isso. Disse aí para o site Pure People. E aí a assessoria falou o seguinte: nem tivemos o conhecimento sobre qualquer assunto do tipo. Então, assim, consta que ele não vetou. Mas, se essa história surgiu, não surgiu do nada. Então, provavelmente, quando o pessoal soube que o Neymar daria entrevista para a Tata Werneck, alguns jornalistas pediram para acompanhar a gravação. E aí, talvez tenha vindo essa resposta. Então, ele não quer que tenha ninguém no estúdio e tudo mais. Pode ter surgido essa história, mas a assessoria de imprensa falou que não, que ele não vetou nada. Provavelmente a Tatá tocou nesse assunto da Bruna Marquezine, porque a Tatá, ela não é de meias palavras, não. E elas são amigas. E elas são super amigas. Elas são amiguinhas, que eu sei. Exato, e essa gravação aconteceu essa semana. Foi essa semana, eu acho que foi terça ou quarta, uma coisa assim. Se existem detalhes sórdidos na história, no término do relacionamento, a Tatá deve saber. Com certeza, com certeza. Na primeira temporada, a Bruna Marquezine foi lá no programa dela, né? Foi a primeira entrevistada. Foi. A Tatá fez umas brincadeiras aí, conseguiu tirar algumas informações da Bruna em relação ao namoro. Desse jeito, Tata Werneck de ser, né? Bem espontâneo e tudo mais. Com certeza, a Tatá, louca e rápida do jeito que ela é, ela deve ter começado a falar assim do boneco e de repente fala assim: Neymar, você traiu mesmo a Bruna? E ele tipo, sabe? É muito bom. Esse jeito dela é fantástico, eu adoro. Eu fico imaginando uma pergunta do tipo: vou te dar 3 opções de respostas e você me responde a pergunta: 15, 20 ou 30? Quantas vezes você traiu a Bruna Marquezine? É bem capaz ela ter feito alguma coisa nesse sentido. Pra não ter saída, né? Muito bom, muito bom. Bom, enfim. O fato é que, então, ele já desmentiu a história, tá tudo certo. Já. E quando que a gente confere a participação dele? Vai estrear, se eu não me engano, em outubro, a segunda temporada. Tá. Então, tem chãozinho aí, tem né? Chão. Vamos falar de um bebê que está para chegar. Fofura! Que gostosinho! Pelo jeito, vai nascer meio perto do meu, hein? Vai, menina. Porque já tá sabendo até o sexo? Vai sim, olha só. De quantos meses ela tá, ou quantas semanas? 3 meses, pelo menos a informação que a gente tem aqui, 3 meses. E ela, enfim, gravou, estamos falando, desculpa, gente, da Patrícia Bravanel. Agora me conta só uma coisa. É verdade que todo mundo ficou sabendo dessa história por causa de um fora. Exato. Que foi dado por Mara Maravilha. Gente, eu achei que fosse especulação, é verdade. Mara então. Maravilha deu um baita de um fora, porque eles fizeram uma ação social lá no SBT recentemente com os atores de Carinha de Anjo. E aí juntaram aí os apresentadores do SBT e a Patrícia Bravanel tava lá, a Mara Maravilha também. E aí a Mara foi lá e postou no Instagram a seguinte mensagem: a nossa patroinha, Patrícia Bravanel, está grávida de uma menina. Parabéns e muita luz. Amo. Obviamente que a Patrícia Bravanel não estava esperando por esse post da Mara, que deu um furo para todo mundo. A Patrícia Bravanel foi lá e publicou esse vídeo que você vai ver agora. Ai, que fofo! Ela fez o chá revelação. Exato. Com surpresa. Provavelmente esse chá tinha sido feito, na verdade, bem antes dessa publicação, talvez dias antes, porque foi logo após esse post da Mara nas redes sociais que a Patrícia publicou esse vídeo. Então já estava ali no celular dela, o arquivo e tudo mais. Talvez ela estivesse esperando um pouquinho mais para fazer a revelação. E aí ela colocou: mais um bebezinho a caminho, estávamos ansiosos para aumentar nossa família. Deus tem sido gracioso e nosso coração transborda de gratidão e alegria. Então tá aí a revelação. Ai, que foto linda. Fofa, né? E a Patrícia, né, gente, como a gente sabe, ela tá substituindo a Eliana no programa da Eliana, que tá grávida. Vai ficar um tempão fora. Exato. Será que vai dar tempo? Eu não fiz as contas ainda. Acho que não vai dar tempo. Não? Acho que não vai dar tempo. Provavelmente gente, eles vão entrar com reprises. Eles vão ter que... ou então encontrar a substituta da substituta. Ou a Patrícia fazer uma frente aí de programas, né? Deixar gravadinho.
deixar tudo gravadinho aí pra, enfim, dar tempo da Eliana voltar. Mas a Eliana a gente sabe, né, que ela é super apegada ao trabalho, é bem capaz que, ó, ela rapidinho ela volte. Voe pra voltar. Eliana, te cuida, hein, mulher? Te cuida, não acelera o processo, não. Não, ela tem que continuar o que ela tá fazendo, com toda certeza. Agora, gente, eu tô achando muito engraçado o fato da Mara ter falado isso antes da própria mamãe. É meio chato, né? Mas ela não ficou com medinho, ela não procurou se informar. Estamos falando de Mara Maravilha, Rejane. Não, mas não procurou se informar se ela já tinha liberado a informação. Com um coleguinha de trabalho, ela trabalha lá dentro. A Mara é uma pessoa muito livre, se assim a gente pode dizer. Ela é uma pessoa bem desencanada. Publicou. A Mara fala o que ela quer também, enfim. Ela publicou e tá tudo certo. Gente, mas é que é uma informação que se a mãe quer sigilo, o mínimo que a gente faz é respeitar. O mínimo. Com certeza. É que talvez a Patrícia, quando ela tenha feito essa revelação, talvez ela não tenha falado, gente, então, não publiquem nada, tal, nananana. Talvez a Patrícia não tenha feito isso. Só que, qual que é o bom senso da história? Ah, ela tá me falando, mas até agora ela não publicou nada nas redes sociais. Então deixa eu ficar na minha, né? Talvez a Patrícia estivesse fazendo uma negociação aí com uma capa de revista para anunciar essa gravidez, que era bem capaz ela ter feito isso, tem uma revista aí que adora a família Bravanel. Então, assim, era bem capaz. Aí a Mara miou toda a história. Mara... Vira, no mínimo, uma história bem engraçada pra contar, né? É que quando mexe com o patrão, fica tão delicada a história, né? Se fosse só uma coleguinha de trabalho, mas é a patroinha, então... É a patroinha. Claro, o babado de quem? Dudu Camargo, gente. Ele tá virando quase uma novela mexicana também, a história desse menino. Verdade. Conta aqui o Flávio Rico que rolou uma situação bem chata aí esses dias lá nos bastidores do SBT, porque o Dudu, ele divide o camarim com o Carlos Nascimento, né? Um trabalha de manhã e o outro à tarde, só que aí uma camareira reportou uma situação bem constrangedora por parte do Dudu, viu? O quê? Teve um dia aí que parece que o Dudu ficou horas a mais no SBT, e aí a camareira, preocupada, né, com o Carlos Nascimento que estava chegando e ia se preparar, foi lá bater na porta do camarim para falar, Dudu, você precisa ir embora. E aí a camareira falou que, ó, ficou bem chocada, porque ele foi muito resistente e parecia que era o Silvio Santos que estava falando com ela. Deu para perceber que o menino foi um pouquinho arrogante com a moça, viu? Ai. Bom. Triste. Não vamos parar de falar dele tão rápido, né?